Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos no nosso canal essa semana realizando uma oração especial por Israel. Mas também estamos orando pela nossa vida, pela nossa família, e eu quero convidar você que assista o vídeo até o final. Além, é claro, de ajudar o nosso canal. Como você pode ajudar? Se inscreva no canal. Convide o familiar para que se inscreva, compartilhe essa mensagem com pessoas que você conhece também, tá bom? Bom, eu quero ler uma palavra para você. Nós vamos abrir aí a nossa Bíblia em 1 de João, capítulo 3, verso 4. 1 João 3, 4. Nós estamos falando do pecado. O pecado, ele trouxe consequências terríveis para a humanidade. Nós estamos vivendo conflitos grandes ali em Israel. Alguns vídeos eu não cheguei a ver, mas ouvi comentários de coisas, atrocidades terríveis feitas pelo homem, ser humano, que foi feito imagem e semelhança de Deus. Como é possível que um ser humano faça uma coisa dessa contra outro ser humano? E muitas vezes contra inocentes, crianças. E isso não só acontece lá, agora, isso claro, em Israel tem sido evidente, ali pelo grupo Hamas e tudo. Agora, isso não é uma coisa que só acontece lá. Acontece em todos os lugares, às vezes perto da gente, e muitas vezes a gente não tem nem o conhecimento. Por que o ser humano é capaz de fazer algo contra o outro ser humano? Por que esse ódio? Por que esse conflito, tantos conflitos que existem no mundo e em tantos lugares? Tudo é fruto do pecado. O pecado que começou em Adão, ele trouxe consequências terríveis para o mundo que a gente vive hoje. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos exortar-nos mutuamente, para que o nosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui em 1 João capítulo 3, verso 4, diz, olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós estamos falando aqui do conceito do pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Quando a gente ouve a palavra pecado, a gente pensa em prostituição, droga, em adultério, em esses grandes pecados. Mas a definição de pecado não se resume apenas a esses que nós mencionamos. Em si ele resume a transgressão da lei. Inclusive, eu fiz aqui uma anotação. A palavra grega para transgressão é anomia ou anomia, que significa, segundo o dicionário grego, em resumindo, diz assim, ó, é a condição de estar sem lei, não há lei, não há limites, por causa ou da ignorância dela, por não saber dessa lei, ou da sua violação, ou seja, porque sabe, mas ainda assim decide viver a sua maneira. É assim que é definido a palavra transgressão, segundo o dicionário grego. E pecado, a palavra pecado, segundo o dicionário Vini, ele define, resumindo, ele define como uma rejeição da lei ou da vontade de Deus. É uma rejeição da vontade de Deus. E a sua substituição, ele substitui a vontade de Deus pela própria vontade, pela sua própria vontade. Então é assim que é o pecado. O que é o pecado? Toda vez que eu decido ignorar a vontade de Deus, substituir a vontade de Deus e impor a minha vontade, satisfazer a minha vontade, os meus desejos, ainda que aquilo contrarie a palavra de Deus, eu decido fazer assim, ou viver assim. Então o pecado, ele abrange muito mais. E é muito importante nós termos o entendimento do conceito dele, para que nós não sejamos enganados pelo pecado e termos o coração endurecido. Inclusive o próprio Senhor Jesus, há uma parábola que está lá em Lucas
Lucas capítulo 14, ela é interessante porque essa parábola ela faz a gente poder ter o entendimento mais real do que é o pecado, tá? Ele diz lá no capítulo 14 de Lucas, no verso 15, diz assim, é uma parábola, é a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Então aqui a ordem de Deus, aqui a lei de Deus, nesse caso aqui, a vontade de Deus era o quê? Que aqueles que haviam sido convidados viessem para a ceia, né? Vinde, porque já está tudo preparado. Aí o texto diz assim, verso 18, não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou a seu senhor. Então, irado, o dono da casa, que representa Deus, né? Disse ao seu servo, que aqui representa o Senhor Jesus, sai depressa para as ruas, os becos das cidades, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum dos que foram convidados. Olha só, e aqui estamos falando, veja que o Senhor Jesus não fala aqui de que ele disse que não podia ir porque ia lá no forró, porque ia se prostituir, ou porque ia para encher a cara, para beber. Não é falado, mencionado que eles deixaram de ir à ceia por alguma coisa que fosse o que nós consideramos hoje de grandes pecados. Um disse, eu comprei um campo, eu tenho que ir lá ver. O outro disse, eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que provar elas. O outro disse, olha, eu me casei e eu não posso ir. Tá? Então nós não vemos aqui nada, vamos dizer assim, daquilo que é o conceito de grande pecado, ou de pecado que nós temos hoje. Porque tanto trabalho de comprar campo, de juntas de boi, os negócios, como casar-se, não é pecado. Há pecado nisso? Tem algum pecado em você fazer negócios? Tem algum pecado na pessoa se casar? É claro que não. Porém, o pecado aqui é a desobediência, o simples ato de não obedecer a um chamado de Deus. O chamado de Deus é, vem cear. Vem cear. Então a obediência ao Senhor, a sua palavra tem que estar por cima de qualquer negócio que a gente faça. Inclusive do satisfazer pessoas que a gente ama, que é a nossa família, o caso do casamento aí, né? Mas pode representar o relacionamento de um pai com o filho, de um filho com o pai, do avô. Tá? O avô pode ter sido uma pessoa maravilhosa na sua vida. Você pode amar o seu avô, mas se o que ele pede de você, se o que ele tem ensinado para você te leva para o caminho de desobediência à palavra de Deus, então, por mais que você tenha um afeto, um carinho por essa pessoa, você precisa fazer uma escolha, tá? E a escolha certa é, não, eu vou obedecer a quem? A Deus. Eu vou obedecer a Deus. Veja que como é definido aqui pelo Senhor o pecado. O pecado aqui não é definido como algo que a gente já está acostumado e já sabe que é. E é. Mas ele abrange muito mais do que isso. É uma transgressão, é uma violação, seja por ignorância, e muitos têm
vivido no pecado por causa da ignorância dele, por desconhecer ali que aquilo ali é um pecado, tá? Muita gente está na idolatria e não sabe, e está na ignorância, e alguns sabem e decidem continuar nesse caminho, tá? E decide, então quer dizer, é isso que tem trazido grande sofrimento para o mundo que nós temos vivido no dia de hoje, porque se tem vivido no engano. Nós não podemos viver no engano do pecado, tá? Que tem trazido grandes consequências, terríveis consequências para o mundo que nós vivemos hoje. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. E eu quero convidar você a orar conosco nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Perdoa-nos. Limpa o nosso coração. Senhor, nós queremos mudar. Queremos o coração igual ao teu. Nos perdoe, nos lava. Vem com a tua presença, Pai, nesse momento, nos envolver. Senhor, renova o temor do Senhor no nosso coração, Senhor. Oh, Pai, faz isso. Faz-nos entender a gravidade daquilo que endurece o coração, daquilo que nos afasta de Ti, que é o pecado. Nos ajude, Pai, nos ajude. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, por cada irmão que está vivendo em conflito agora. Há conflitos em lares, há conflitos em famílias, em relacionamentos, há havido guerra no coração dessa pessoa. Tem havido guerra na vida dela, na casa, na vida de muitos que estão sofrendo, que estão doentes, que estão angustiados, que estão isolados, que se isolaram porque tem medo de se relacionar com as pessoas. Oh Deus, eu oro para que haja cura, restauração, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor para que o Senhor dê e traga paz a Israel. Oramos para que haja paz em Israel. Oh Deus poderoso, clamamos a Ti para que todo esse conflito que tem havido naquela região, o Senhor coloque a Tua mão ali para mudar essa situação. Eu sei que é algo difícil, mas o Senhor é Deus e está no controle de tudo. Por isso entregamos nas Tuas mãos aquela situação ali. Preserva e guarda aqueles inocentes que têm sofrido ali, Senhor. Eu oro, eu clamo, eu peço ao Senhor que abençoe esse copo com água também e abençoe o nosso dia e a nossa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Fiquem com Deus.